Boa noite a todas e a todos, boa noite a todas as pessoas. Bem-vindos e bem-vindas a mais uma roda de conversa, a quarta roda de conversa relacionada ao Setembro Amarelo de Santana do Ipanema, né, do IFAL Santana do Ipanema. Eu diria que aqui o Setembro do Amarelo foi uma jornada, viu? E que jornada! Quatro rodas de conversa, né, sarais, outros eventos relacionados, teve a abertura, né, Fabrício, Odair e Diego, que nós estávamos lá juntos, né? E aí eu acho que finalmente, talvez com certo alívio, a gente chega à quarta com a conversa, né? A última do mês, sobre um tema que o Odair escreveu aqui. Calma aí, deixa eu ver como é que o Odair escreveu, porque eu não me conformei ainda como ele escreveu isso. Ele falou, o corpo também fala? Aí eu diria para ele, mas será que o corpo não sussurra? E quando o corpo grita? Como é que a gente faz, né? Ele não só fala, talvez ela apenas sussurra, grita, não é? E algo mais. E aí, para essa com a roda de conversa, a gente tem três convidadas, eu diria já que três amigas de Santana do Ipanema, que a gente sempre se cruza em diversos eventos. Antes de passar a palavra para ela, eu gostaria de agradecer aqui toda a comissão organizadora, né, do Setembro Amarelo, que estão aqui presentes, então a Fabrícia, o Odair, o Diego. E aí, como de costume nas nossas rodas de conversa, a gente não apresenta os nossos convidados. Eu queria começar com uma rodada de autoapresentação, né? Como é que vocês gostariam de ser apresentadas, né? Podemos começar com você, Miriam? Sim, para eu me apresentar, então. Bem, sou professora do IFAL, agora campus Maceió, mas já fui de Maragogi, já fui de São Miguel dos Campos, 7 anos no IFAL. Sou psicóloga, psicanalista e estou aí sendo colocada em vários cursos, né? Como a gente sabe que psicologia não existe nessa graduação no IFAL, a gente tem a oportunidade de se misturar com vários cursos e isso é muito enriquecedor, né? Segurança do trabalho, design, licenciaturas, gosto muito dessa interface e fico muito feliz de ter sido lembrada para a gente fazer essa roda aqui, acho que vai ser bem legal. Agora de Maceió, a gente vai lá para o oeste do Paraná. E aí eu pediria para a Nathalie, então, ela se apresentar para a gente, para quem não a conhece. Afinal de contas, quem é Nathalie? Nathalie por Nathalie. Então, vocês não estranhem o R, tá? Porque é o típico R do oeste do Paraná. É o R que todo mundo fala que é dos caipiras, mas não sou tão caipira assim. Eu sou professora pedagoga e também sou professora de língua portuguesa e língua espanhola. Eu sou professora da rede municipal de ensino da cidade de Foz do Iguaçu, no estado do Paraná, tríplice fronteira, uma mulher que anda, né, não apenas pelo oeste do Paraná, mas também tem um fluxo muito grande na América Latina. Então, eu, antes de mais nada, sou uma mulher latino-americana, engajada no campo de atuação da educação e, mais do que isso, sou uma professora que, estando na periferia, eu busco levar para os meus alunos da periferia o conhecimento que possa ser um instrumento de emancipação, que eu acho que é isso que os professores engajados, os educadores engajados, eles têm enquanto compromisso social na sua formação cidadã, política e também com o seu compromisso ético, político, educacional. Então, essa é um pouquinho de mim, professora, e eu fui convidada pelo Odair, que foi o meu professor orientador na graduação de letras, e faço muito gosto de estar aqui nesta noite com pessoas tão benquistas por ele e que são por mim também. Obrigada.
da Tríplice Fronteira, a gente vai atravessar o Brasil e vai chegar mais ao norte que Alagoas, e vamos para Pernambuco, né? Nossas rodas de conversa têm essas características, a gente é muito Brasil, eu diria assim. Anne Querubina, quem Ô, és coisa tu? boa, né? Queria começar já pegando um gancho com a fala da Nathalie, e que bom que nosso formato permite isso. Acho que os nossos cursos de formação de professores estão bastante carentes de quem tenha essa percepção pedagógica e educacional que você demonstrou ter, né? Esse compromisso, sabe, em levar para a periferia aquilo que se tem de melhor, esse compromisso com a educação. Precisamos formar mais natalis nos cursos de formação de professores, seja em que habilitação for. Falando um pouquinho de mim, é um prazer, né, estar com vocês. Gente, falando um pouquinho de mim, eu sou um sujeito em construção constante, jogo vários papéis, né, isso não me diferencia de vocês, mas o papel mais confortável, né, que eu venho jogando já há mais de 20 anos é o meu papel docente. Isso não significa que eu me constituí uma professora melhor, eu ainda estou bem aquém daquela professora que eu quero ser, mas minha primeira habilitação eu abandonei com muito gosto, embora eu reconheça as virtudes que a comunicação social tem. Minha primeira formação foi como jornalista, mas nunca me encontrei nela, né? A comunicação social não abraçou a pessoa Anne, a docência sim abraçou. Então, onde quer que eu esteja, a Anne professora vai estar também. E às vezes é até difícil descolar desse papel. E estando no IFAL já há 4 anos, no serviço público há 6, no IFAL há 4 anos, né? Eu descobri um outro papel que tem me feito muito bem jogar, embora jogar esse outro papel represente matar um leão por dia, principalmente na atual conjuntura política, que não é nem tão atual assim, né, que já vai completar 4 anos que nós estamos nela, que eu acho que é o pior cenário político que esse país já enfrentou, que é meu papel de sindicalista. Então, hoje eu me sinto, né, uma mulher em constante processo de formação, né, apaixonada, imensamente apaixonada por tudo que faz, que tenta combater qualquer tipo de repressão, né? Eu busco não julgar nada nem ninguém, mas eu continuo julgando quem se reprime. Então eu parto muito daquela premissa do não se reprima, né? Seja a melhor versão de você mesma. Mas professora e sindicalista hoje, né, me definem, né, com muito conforto, nesses 2 palcos, digamos assim, eu transito bem, né? E aí meu corpo consegue falar, né, com uma potencialidade absoluta, né? Mas ainda assim em formação também nesses papéis. Então agradeço a oportunidade e acho que a troca vai ser riquíssima. Já passamos então, né, a primeira rodada de apresentações, e como a gente pode ver, a gente já tem aí talvez um recorte de gênero, né? As mulheres aqui nessa roda de conversa. E quando a gente vai falar que o corpo fala, talvez a gente tenha que abordar uma dimensão, Miriam, que é a dimensão do desejo, né? O que será que o desejo sussurra, fala, grita, por aquilo que nos atrai e aquilo que nos repulsa? Perfeito. Quando você falou isso a primeira vez, né, do corpo que sussurra, do corpo que grita, eu já lembrei do desejo, já lembrei de Lacan, né? Principalmente quando a gente pode tentar agora pensar no corpo que é falado, né? Que é o começo de toda a história, né? Que a gente só se constitui como sujeito a partir do outro, do olhar do outro e do desejo do outro, ou seja, quando o outro nos coloca numa posição, e isso se dá pelo discurso. É assim que a gente, ao mesmo tempo, faz parte desse discurso, o nosso corpo vira nosso corpo e não um corpo alienado. Então, desde a história pegando um pouco já, sem querer iniciar, né, a questão já em Freud, mas como falou da questão do desejo, acho que é bom a gente falar de Lacan, né, nessa questão do corpo como o corpo que é falado,
o corpo que inicialmente ele é alienado no corpo da mãe, que é a primeira pessoa, o primeiro grande outro, né, que se fala na teoria, é o primeiro olhar, né, que nos coloca no jogo, e ao mesmo tempo, para crescer, a gente precisa se descolar disso, a gente precisa se desalienar disso, né, para sermos sujeitos desejantes também. Então, é interessante que nosso corpo, quando passa a desejar, ele passa a contar a nossa história. Não uma história, né, que não uma história que vai prescindir da história que foi contada, né, para ele, mas um corpo que também tem a sua história e que vai ter os seus adoecimentos e que vai ter o próprio desejo que vai transitar, que vai trafegar, né, por esse corpo, o corpo como uma via de todas essas pulsões. E é isso que nos anima, né? Isso que anima a vida. É o corpo que é trafegado pelo desejo, pela fala, né, e pelo olhar do outro. Então, acho que é bem interessante. Qualquer proposta que a gente fizer aqui, do corpo também fala, ou do corpo como cenário, como palco do adoecimento, como um corpo subjetivo, a gente está falando aqui de um corpo desejado para desejar também. Isso nos tira da loucura, né? Minha mãe tá aqui do lado, não deixa ela ouvir essas coisas, hein? Que eu tenho que me distanciar dela. Mas o corpo que é falado, o corpo que é narrado, né? Ele também apresenta alguns conjuntos de possibilidades. Será que não, Nathalie? Com toda certeza. E para a gente compreender essa dimensão do corpo que fala, do corpo que está no mundo, do corpo histórico, do corpo cultural, a gente precisa saber de que ponto de partida a gente vai olhar esse corpo, né? Esse corpo que não é apenas um corpo humano, não é apenas um emaranhado de células, de tecidos, ou apenas um jumentinho. Eu gosto dessa metáfora. Um jumentinho que carrega uma essência, mas ele é, antes de mais nada, um corpo que precisa ser vivido, e só há uma forma de vivê-lo sendo a experiência. E nesse aspecto, a experiência cultural ela vai determinar o modo como o corpo vai se expressar. Eu não posso apartar a minha apresentação, esse corpo que eu tenho, sem os elementos culturais da fronteira da qual eu faço parte, sem dos elementos culturais, linguísticos e narrativos que me constituem enquanto sujeito. Então, nesse aspecto, eu diria que para a gente ouvir o corpo, a gente tem que ouvir o espaço cultural em que ele está inserido, senão não é possível ver o corpo e muito menos ouvi-lo. Querida Anne, o que que o teu corpo te fala? O que é que o meu corpo me fala? Que eu só reforço a impressão inicial, né? Como é bom estar aqui e melhor do que poder falar é poder ouvir, né? Essas pessoas aqui, né? Falando de corpo, falando do potencial, né? De transição que esse corpo passa, da necessidade do desgarrar. A Miriam falou, né? A gente nasce, a gente começa, o nosso corpo começa em formação imbricado com alguém. A nossa necessidade de desgarrar, de nos tornarmos uno e de saber que aí existem tantas correntes, sejam elas teóricas ou espirituais, que vão comprovar que a gente tem a necessidade de ser uno, mas nós nunca vamos ser, né, sóis, né? Se falou em loucura, né, insanidade, o paradoxo sanidade e loucura, para que a gente se mantenha ação, esse corpo precisa ter a consciência, né, de que ele se salvaguarda sozinho, mas que ele depende das interações, né, e que sozinho ele não é ninguém, né, para se constituir, né, e
ponte que você estabelece, Nathalie, do quão enriquecedor pode ser estar em fronteiras, né, quando se tem todos os sentidos do corpo, né, abertos para o aprendizado da cultura, o aprendizado das nuances, né, da minha fala, né, o que é que o meu R, né, representa para o outro, né, que eu não sou só caipira, né? É um R que está ali para mim. Falante desse R em demasia vai para além, né, de uma pessoa que é caipira. Eu nem entendi na tua fala que ser caipira é ser menor, né? Mas está para além disso. Então, o meu corpo me fala, Léo, que a gente está numa constante mutação, sabe? E é lamentável como eu tenho visto cada vez mais as pessoas se tornarem reféns, principalmente meus alunos e alunas de adolescentes, final da adolescência, início da juventude, se tornarem reféns do corpo apenas enquanto imagem, né? É lamentável como isso acontece, porque, para além da minha imagem, meu corpo, né, tem toda essa bagagem não intangível que me constitui tanto ou muito mais do que a minha autoimagem. Alguém quer comentar alguma coisa? Posso? Falando do recorte da psicanálise, né? Interessante que a gente pega o corpo subjetivo, né? É o corpo que é biológico e que nos chega como um lugar de sofrimento. E é tão interessante como o discurso mobiliza esse corpo, né? Na prática do psicanalista, como o discurso e a fala mobiliza esse corpo e às vezes os próprios sintomas corporais aparecem numa sessão. E é o corpo que, de fato, se revela como esse palco, né, do sofrimento. Então, ele com a chegada desse discurso, né, da psicanálise, parece que isso ficou mais claro, de que não estamos diante do corpo apenas físico, né, desse, desse aparato. E aí isso passa a ter um novo significado. E como é importante a gente saber, ou pelo menos se colocar para escutar esse corpo, essas dores, né? Do lado patológico, né? Falando assim. E como tantas dores podem ser revistas e como eu falei dessas vias, né? Por onde a pulsão passa, como a gente pode, pela nossa escuta, né? Agora falando como psicanalista, como a gente pode traçar novas rotas, né? Nesse corpo, para que esse corpo seja uma via e não necessariamente um lugar de aprisionamento. Porque o problema é quando se dá essa ideia de que o corpo fica estreito, né? Vai ficando estreito e aí é uma clausura. O que é que se tem com isso? No mínimo, o adoecimento. Léo, algum formato, mas pelo que eu entendi, eu posso agora dar minha palhinha, né? Pegando um gancho com o que a Miriam falou, né? É impressionante como essa conversa ela tem um potencial de ampliar, né, as nossas perspectivas, os nossos horizontes. Voltando para o que eu falava, né, da questão do corpo, de se entender o corpo de uma forma extremamente reducionista, quando a gente limita corpo à autoimagem física, a gente tem tido muitos progressos, claro, a duras penas, ao ponto de se ter muita morte, muita sanguinolência, e ainda estamos muito embrionários em nossas vitórias no que diz respeito, por exemplo, ao combate ao preconceito racial no país, né? E aí eu poucas vezes faço propaganda, mas ao final da minha fala vou fazer uma propaganda e uma recomendação, que já que isso aqui tem um propósito maior de ser um objeto pedagógico, né?
Eu lembro, eu tenho uma amiga, irmã hoje, que nos conhecemos na idade escolar, tínhamos 7, 8 anos de idade, e somos amigas até hoje, né? Eu, longe de ser uma mulher branca, sabe-se lá o que, parda, esses cabelos negros assim não se iludam, é tinta, porque senão eles já estariam bastante esbranquiçados. Mas longe de ser parda, na minha família tem o reflexo, né, da Constituição brasileira mesmo, pardos, negros, indígenas, então eu sou o reflexo dessa miscigenação. Mas a Renata é negra, 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 que na nossa idade escolar, uma escola tradicional em Recife, cristã católica, cheia de preceitos, ela era meio que obrigada, como quem obrigado é a usar farda, a alisar o cabelo, né, para fazer parte daquele grupo, né, para integrar o grupo, que por questões de foro ético, já que eu estou falando de uma veia negativa, eu não vou mencionar o nome da instituição, né? E hoje, na faculdade, cada uma seguiu seu destino, né? E a Renata seguiu Miriam a psicologia, e hoje é uma exímia psicanalista aqui na cidade do Recife, e é exímia não é porque é minha amiga, não é porque ela é boa mesmo. Eu lembro que ainda na faculdade, quando ela assumiu o black dela, quando ela assumiu o corpo físico dela, sabe, de uma maneira libertária, todos os outros corpos de Renata, né, revelavam uma mulher que ela era muito maior do que aquela que a gente conseguia enxergar, sabe? E eu disse a ela, para mim agora você é uma grande escola para mim, eu preciso aprender muito mais com você. E ela disse, Anne, a duras penas, sabe? E olha, eu estou falando de algo que eu entrei na faculdade em 1998, já estamos em 2021. Você imagina na idade escolar. Então, o que essa criatura viveu por conta da cor da pele, da imagem do corpo físico dela, né, foi algo muito difícil. Eu acredito que só quem negro né, consegue sentir um pouco do que ela sentiu e que eu estou tentando aqui descrever, de uma visão tão limitada, né, de corpo. Mas se a gente está falando da prisão do corpo a partir do lugar cultural, o que que a gente diria, então, desses lugares simbólicos, né, e de imagem, como diria naquele Rubin, da relação binária, homem, mulher, hétero, homo, negro, branco? O que que a gente pensaria, então, né? Se o corpo tem a ver com o lugar cultural, como bem disse a Nathalie, como é que a gente. E é interessante que todos nós estamos pensando na relação de fronteira, em algum sentido, né? Como é que ficam essas fronteiras? Vou fazer uma provocação, né? Talvez o corpo seja uma grande fronteira, né? Agora vocês fiquem imaginando entre o quê? Mas eu fiquei pensando em todas as falas de vocês e também fiquei pensando, fiquei refletindo e me veio à cabeça todas as formas possíveis de arte e as relações com o corpo, né? A dança, o teatro, a música, talvez não sei, talvez assim eu ousaria dizer que a música talvez seja a mais universal de todas, porque não há, eu costumo dizer que não há um sujeito que não ouça música, que em algum momento, né, não seja atravessado por música. A música, ela é onipresente nas nossas vidas. E há aí uma relação muito forte com o corpo, né, das artes com o corpo. E assim como também a literatura. E a gente conversou em outro encontro, né, o como a arte, como a literatura pode salvar ou pode, de alguma forma, fazer com que a gente se sinta acolhido, abraçado. Talvez a arte tenha esse poder. E quantas vezes
por meio da arte, por meio da literatura, da cultura, a gente tem um espelhamento do corpo e a gente se enxerga. E talvez a gente se habita, talvez a gente se estende, talvez a gente se encontra. Então, só para instigar aí a próxima roda, e ou se algum aluno, né, alguém se sentir provocado, para a gente, eu não sei, né, se quiserem comentar sobre o poder da arte, né, e as relações com o corpo. Eu só queria trazer um elemento às provocações que o Leonardo e o Odair trouxeram e que também a Anne e a Miriam expuseram nas falas dela. Eu acho que a fronteira a que o corpo se insere, né, essa relação do binário, né, o feminino, o masculino, o branco e o preto, o masculino, né, em termos que conhecemos, né, o machão e a imagem da mulher enquanto princesa, eles vão se inscrever, ou se inserir, melhor dizendo, num aspecto de atos de criação, né? E aqui eu trago a relação do performático, né? Quando a gente aparece, aparenta, traz uma relação, né, desse corpo cultural, desse corpo social, desse corpo que não pode ser apartado de uma identidade, né? Então, a todo momento, esse corpo, ele vai criar, ele vai recriar novas fronteiras, né? E nesse aspecto, quando eu digo que são relações de criação, nós estamos trazendo elementos que não são apenas elementos da natureza, né? Da natureza humana, né? Estabelecendo a relação do corpo físico, mas também trazendo elementos que são inseridos numa perspectiva talvez da essência, né? A essência, aquilo que move um indivíduo, aquilo que o caracteriza e que vai diferenciar de outros indivíduos. Então, nessa perspectiva, o corpo ele traz uma identidade, né? Uma identidade que ela é ativamente produzida por um dado momento histórico, por um dado momento social, né? Vejamos o nosso momento histórico e social, né, do Brasil. Que corpos estão sendo produzidos, né? E aqui eu trago também a imagem da escola, né? Como a escola tem contribuído, né, na formação desses corpos. São corpos socializados, domesticados, ou são corpos que vão cocriar novas realidades, novas subjetividades, ou são corpos que serão aprisionados numa fronteira que não vai dar margem para esse corpo se expressar, para esse corpo vivenciar e para esse corpo demonstrar a sua identidade, né? E demonstrar a sua identidade não é apenas, né, naquele documento que me apresenta com um nome, com uma data de nascimento, um local de nascimento, mas é aquela identidade que me impulsiona enquanto indivíduo, aquela identidade que me impulsiona enquanto ser histórico, social, enquanto ser político, né? Vejamos, há alguns anos atrás, era comum a gente observar cartazes, camisetas com os dizeres meu corpo é político, né? Então, o que esse corpo político, o que esse corpo cultural, o que esse corpo e o que essas identidades nos revelam, né? Nos trazem, e nesse aspecto, qual é o papel da escola, né?
tendo em vista que estamos entre educadores, né, e estudantes, né, que vivenciam a escola de longa data, né? Então, nesse aspecto, eu trago essa provocação. Fique à vontade, Nathalie, se você quiser falar, e eu falo na sequência. Não, eu... Nathalie, não, perdão, Miriam. São muitas provocações. Eu acho que a gente está num tema tão rico, né? De tantas formas que a gente pode abordar, que não para de surgir, né? Cada pessoa que fala, né? Cada um de vocês que fala me lembra uma coisa e uma possibilidade de abordar. Quando o professor Daí falou da arte, eu pensei também na dança, como um lugar do irracional, né? A dança, durante toda a nossa história, né? A tradição ocidental, a dança é vista como se fosse algo de irracional, que toma o corpo, né? A arte tem esse papel, né? De fazer surgir algo que supostamente não combina, né? Com o que é racional, com o que é pragmático. E a dança tem muito isso, de ser muito associado, né, historicamente, com a loucura, e que toma o corpo, né? Que não consegue parar. Tem um documentário muito interessante sobre a Pina Bausch, eu não sei se vocês viram. Ela já é antigo, já acho que é de 2008, 2009, uma coreógrafa. E ela fala um pouco disso, né? De como a dança anima esse corpo, como deixa claro que o corpo é o lugar desses atravessamentos, né? De desejo, de cultura. Vocês toda hora falando de fronteira, que me faz pensar também na fronteira do biológico com o psíquico, né? Como esse corpo está presente em tudo. Como esse corpo, muitas vezes, ele serve. Aí eu acho que Nathalie e Anne podem falar melhor, né? Como ele serve à domesticação em alguns ambientes, a própria escola, né? Fiquei pensando muito aqui, porque vocês dois falaram, daí Nathalie falaram em provocação, né? Aí eu fiquei com isso na cabeça também. Como a gente aprende com o nosso corpo também, né? Tantos teóricos da teoria do desenvolvimento, da aprendizagem, Valon, me lembro muito de Valon falando da importância da psicomotricidade, né? Então, a quem interessa, né, calar esse corpo, né? Como é que a gente pode imaginar que um aluno ele vai aprender prescindindo desse corpo, que é tanta coisa, né? Que é animado por algo irracional, que é animado pelo desejo e que nunca vai poder ser visto apenas como o biológico, né? Tá muito além disso. Fato. A fala da Nathalie, ela desembocou com a provocação que chegaria em algum momento, e por ela eu já esperava, de maneira que se ela não chegasse, eu faria, né, essa provocação vir aqui. Dificilmente a gente sai daqui com respostas prontas. Eu acho que com essa questão da pandemia, do coronavírus, nunca foi tão importante valorizar o que a filosofia tem de mais básico, de mais elementar, né? Que é vamos questionar e vamos impulsionar a necessidade da gente ter que se repensar, né? O tempo inteiro, sem a obrigação de buscar respostas prontas. Objetivamente, eu poderia dizer que o papel da escola continua sendo o mesmo que eu conheço e levanto a bandeira desde a década de 80. Na década de 80 eu não levantava essa bandeira porque ainda era uma criança, mas foi a educação que chegou até a mim, né? Qual o papel da escola? Criar sujeitos, né, sentientes, sujeitos conscientes, questionadores, né? E eu acho que esses lemas todos, eles não perderam a atualidade, né? Eles continuam estando na ordem do dia, esses continuam sendo as premissas da escola. Agora, tem sido cada vez mais difícil no Brasil ser escola e sustentar, né, esses pilares que são tão fundamentais para a gente. E a gente não, enquanto educadores comprometidos que somos, a gente não pode abrir mão disso, né? Eu quero poder ser essa pessoa que faz com que o outro, de alguma forma, encontre alguma coisa no que eu faço
no que eu digo, no que eu sou, e busque ser, né, esse sujeito aluno, essa sujeitinha aluna cada vez melhor, né, se transformar em seres melhores. E, hipocrisias à parte, seres pensantes, também seres questionadores, e não sujeitos assujeitados, né? Mas como fazer isso? Né? E aí é onde a pergunta não fecha. Quando a gente politicamente é levado, né, é encaminhado a pensar dentro de uma caixa, né, onde tudo que um professor, né, que provoca, que motiva, que impulsiona, que instiga, faz é reduzido a você é um marxista, partindo de uma premissa, partindo de bocas, de corpos, digamos assim, que se você questionar e espremer, não sabem nem quais são os paradigmas do marxismo, né? Então, hoje a gente vive numa dificuldade absurda, né, de fazer a educação, porque essa frase que estava estampada nas camisetas, Nathalie, meu corpo é um corpo político, tem sido cada vez menos presente na realidade dos nossos alunos, que nos dão show de bola em muita coisa, sabe? Mas muitos deles, isso é com muito pesar que eu digo, né? Parecem jogar a toalha, sabe? Quando você provoca e que diz, olha, sabe, aquele motim velho, né? O futuro desse Brasil, desse país, né? Eu faço o presente, mas está em você o futuro, né? A gente não consegue ver com frequência encorajamento e motivação, né? E aí, onde a gente encontra, naquelas ilhas que a gente encontra, a gente impulsiona para ver se dali a gente consegue aumentar o caldo. Mas a escola, ela continua, na minha opinião, né? Ela deve continuar fincada nos mesmos paradigmas desde a década de 80. Mas não tá. Eu esqueci de dizer uma coisa. É isso que me fez ser IFE. Quando Ela, eu comecei minha carreira acadêmica como professora da Universidade Federal Rural do Semiárido, e quando eu conheci, né, olha aí, o projeto político-pedagógico, os documentos que norteiam a existência dos institutos federais, eu disse, eu quero fazer parte disso. Inclusive, fazendo parte disso, eu continuo, porque eu sempre me identifiquei muito mais como extensionista, né? Eu disse, eu posso fazer ensino, pesquisa e extensão, né? Trabalhar com formação, alunos em transição, da transição da adolescência para a idade adulta, e continuar, né, livre para exercer o meu papel, né, dentro de educadora, dentro de uma instituição que documentalmente é maravilhosa. A gente ainda não conseguiu ser o IFE que está no papel, e não é a gente fala, não. Os institutos federais ainda não conseguiram ser, nem na época das vacas gordas, nem agora na época das vacas magras, o que é o Instituto Federal no papel, que é um belíssimo modelo de escola. não conheço nenhuma divisão pedagógica do ensino básico infantil que não divida meninos e meninas. E ainda provocando ali da questão dos corpos dócil, quantas horas vocês estão em atividade remota, hein, galera? A Emanuele aqui eu sei que já fez 17 atividades de 15 disciplinas diferentes. Como é que está o adestramento dos nossos corpos? Hein, Raoni? Como é que está o adestramento dos nossos corpos? Quantas atividades você fez hoje, né? E é interessante como atividade remota, ela nos coloca esse desafio à potencialidade, né? Porque primeiro na escola a gente ia educação física, a gente ia no comer, a gente ia para tá em trânsito, mas agora, né, o adestramento do nosso corpo parece que precisa de uma repressão maior, diria, né? Numa linguagem mais freudiana, inclusive uma repressão maior porque a gente tem que ficar estático no lugar. É interessante que a gente começou essa conversa, eu vou entregar a Fabrícia, ela dizendo assim, eu estou me sentindo livre porque meu corpo anda pela orla maceioense. Né? Interessante como essa relação entre repressão e andar do corpo, né, nos coloca em algumas cápsulas.
homem, mulher, hétero, homo, e o ensino remoto vem colocar um adestramento onde a gente tem que fazer atividades ao longo do dia que a gente não reflete a realidade é ótimo, né? Mas talvez a subjetividade e o corpo simbólico de cada um de nós. O meu exercício de ser talvez um homem muito específico, que tenha muitos elementos da feminilidade, ainda bem, fica muito mais restrito, preso no quarto. Eu tô preso no quarto aqui, ó, né? Então fica muito mais restrito, preso no corpo, exigindo talvez um corpo muito mais dócil do que antes, Nathalie, né? E é impressionante a carga que a gente coloca aos nossos docentes e discentes. Eu entendo quando a Anne fala, eu também carrego essa bandeira, Anne, mas eu vejo cada vez mais a escola como uma reprodução do meio social, onde coloca as coisas em caixinhas, não coloca a fronteira, e talvez além de ser fronteira, o nosso corpo seja litoral. Por que litoral? Porque tem o interno e o externo, não é isso? Que às vezes a onda vem, a onda vai, a maré está mais forte, mais fraca, eu vou ter que fazer uma reunião importante amanhã, vou me dar dor de barriga daqui a pouco. A relação entre o emocional e o meu corpo é um litoral. Mas enfim, meu corpo está rebelde porque está engordando, mas ele está dócil porque ele está parado dentro de uma sala em frente ao computador. É interessante que o corpo está dócil, mas a rebeldia está lá. E é justamente nesse aspecto que a minha fala ela entra, Leonardo e Yane. Embora a escola brasileira ela esteja assentada ainda nos princípios, né? E aqui os princípios de escola e democracia do Saviani, né? Que é o princípio da gestão democrática, o princípio da participação da comunidade escolar, o princípio de uma escola emancipadora, inclusive para esse corpo, né? Esse corpo infantil que conhece o mundo e que vai experienciar o mundo por meio do corpo, né? Que vai reconhecer o mundo por meio do corpo. A escola, ela vai se valer de um instrumento muito brutal no sentido que vai violentar as potencialidades de criação do sujeito, né, do indivíduo, a partir da ordem do caos, né? A escola ela se constrói, se configura nessa perspectiva de ordem e caos, porque ao mesmo tempo em que a instituição escolar ela vem para moldar o corpo, né, a partir do que não é socialmente aceito, né, que esse corpo se aparenta, por exemplo, de determinadas formas, né, que esse corpo fale a partir de características e de trejeitos que não são bem vistos na sociedade e que é o caos, né, que é aquilo que deixa a sociedade em desequilíbrio, por assim dizer. Ele também vai trabalhar na perspectiva, né, de uma pedagogia que vai revelar um simbolismo de socialização, né, que daí é a ordem, que é esse corpo que vai ser domesticado. E vejamos, a gente, enquanto professora, a gente consegue perceber muito bem em nossas práticas escolares a forma com que organizamos a sala de aula, né? Eu acho que tanto de norte a sul do Brasil, 90% das salas de aula são organizadas de modo a aluno ficar cabeça em cabeça, né? Um de costas para o outro, a mesa do professor à frente da classe, o quadro que vai estabelecer aquilo que se pode pensar, aquilo que se pode criar, aquilo que se pode desenvolver, os armários que vão guardar as atividades, os materiais, o perfil dessa turma, essa caracterização,
essa forma de organização, né? Meninos e meninas, nunca essa mistura entre meninos e meninas, né? Uma pedagogia que vai dizer como um corpo de menino tem que se apresentar, como que um corpo de menina tem que se apresentar, como uma menina deve criar linguisticamente, como um menino deve criar linguisticamente, como os atos de criação, né? E aqui também se inserem a própria relação da sexualidade, né? É óbvio que se a gente estiver com crianças, não vai ser tão perceptível isso, mas com adolescentes você percebe, né? Menina não senta desse jeito, fecha as pernas. Ah, menino, você não pode sentar dessa forma, você não pode falar assim, tira esse boné da cabeça, não se demonstre de uma maneira agressiva. A menina na fala ela tem que ser uma fala mais comedida, porque ela não pode partir por uma relação de confronto. Então, é esse o papel da escola. Ao mesmo tempo que a escola revela uma pedagogia em que eu penso a escola pública para o público, né? E aqui é importante a gente trazer a defesa também da escola pública, porque é a escola pública que é a escola do povo, não a escola que é a escola que está sendo pensada hoje, né? Tanto no molde do ensino remoto, mas também do molde dessa aberração das escolas cívicos militares que nós temos aqui no Paraná de um modo muito forte e que está vindo com força total via governo federal, né, e que vai moldar um corpo que vai ser um corpo aprisionado e que na adolescência vai ser uma sexualidade aprisionada, uma sexualidade que não vai ser vivenciada e que vai promover situações na sociedade de cada vez mais violência, de cada vez mais repressão e de cada vez mais opressão, né? Voltando à fala do Leonardo em algum momento que traz para nós, né, a questão do Setembro Amarelo. Onde que chega esse corpo reprimido, né? Onde que chega esse corpo que não fala? Onde que chega essa pedagogia que, ao invés de emancipar, ela aprisiona, ela torna o sujeito um sujeito assujeitado, né? Assujeitado de si, assujeitado socialmente, enfim, né? Imensas formas de assujeitamento do indivíduo, né? E pegando os nossos materiais didáticos, né? Que são materiais que muitas vezes vão trazer para os alunos a relação do conhecimento científico que é produzido pela humanidade, mas que também é um conhecimento que não é questionado, né? É um conhecimento que é dado pelas elites e não um conhecimento que é produzido no interior da escola pública, porque a universidade produz a pesquisa, a extensão, né? E a escola pública não produz esses conhecimentos, né? Que são conhecimentos do professor e da professora do ensino básico, que também são silenciados, que são corpos silenciados e são corpos que produzem muitas vezes silenciamentos. Temos uma participação no chat. A Fabiana Félix Cordeiro está comentando aqui, né? Tirar o boné da cabeça me mato. Amo boné e chapéu. Embora ouça constantemente que isso é coisa de homem. Não, eu adoro essas coisas. Deve ter XXX, deve ter um pênis no chapéu, sei lá o que acontece, né? Essas coisas, coisa de homem, coisa de mulher. Fantástico, assim, né? Às vezes, uma vez eu comprei um desodorante, eu tava comprando desodorante e aí eu tava com uma pessoa, né? Só um comentário lateral. Aí ela falou assim: não, mas ali é desodorante de homem e ali é desodorante de mulher. Eu falei assim: eu vou levar um de cada, então, porque meu sovaco não tem preconceito.
Não tem problema usar. O que é? Suja de mulher, o que tem lá? Que vai, né? Não vai deixar fedido o meu sovaco? O que acontece? Vai entrar em combustão com o meu suor? E, né? Enfim. Eu gosto também de camisa de homem, mesmo que duvidem da minha sexualidade. Absurdo isso. Já fiquei mal com isso. Hoje não mais. Não dá para falar as situações engraçadas pelas quais já passei, devido à minha maneira de vestir. Aí a Emanuele também tá emendando em seguida, né? É igual as pessoas que dizem que rosa é para a menina e azul para a menina. Perfeito, né? Alguém quer comentar a fala da Fabiana e da Emanuele? Eu gostaria. Eu gostaria, inclusive, a Fabiana, nossa aluna, é daí do IFE, aí daí da Santana. A Fabiana é minha aluna de estágio supervisionado na UAB. E ela mora no interior de Pernambuco. Qual é a cidade, Fabiana, mesmo? Bom Bom Conselho, é bem Conselho. pertinho ali de mim, Palmeira dos Índios. Você é minha aluna em Palmeira. Eita, eu mudei, não estou mais nem em Palmeira. Eu já ia cooptá-la, viu, Oda? É muito bom quando o tolhimento da qual a Nathalie falou com uma propriedade absurda, por sinal, viu, Nathalie? É muito bom quando esse silenciamento, esse emudecimento, essa castração se transforma em indignação, né? Porque a fala da Fabiana ela evidencia, né, uma indignação. E isso muito me lembrou um caos que hoje, mas de um tempo para cá me fez refletir sobre essa experiência vivida de uma forma muito mais enriquecedora. Eu, antes de entrar no serviço público, prestava consultoria como profissional de educação, e aí nós fizemos um contrato com o governo do estado e fomos a vários municípios e distritos do estado de Pernambuco a trabalho. E nas vans, que iam sempre cheias de professores, a gente tinha uma oportunidade maravilhosa de troca e de conhecer pessoas que, Ave Maria, a gente não passava décadas sem se ver, mas sempre que se via, as histórias, os aprendizados eram rememorados de forma muito rica. E aí eu conheci uma pessoa que estava em início de carreira e que estava sendo, foi solicitada a trabalhar o tópico de educação sexual. Eu achei aquilo extremamente intrigante, né? Como é que você ensina se fala sobre educação sexual? Será que é para quebrar tabus? E, enfim, a colega me pediu um help antes do meu momento começar, e aí os meninos, quando entraram na sala, curiosamente, eles já assumiam posições, né? Mas não a que a gente esperava para uma escola mista, Nathalie, Miriam e todos que estão aqui, que é estarem naquelas carteiras enfileiradas e misturadas. Não, menino já foi para um lado, menina já foi para o outro, sem que isso tivesse sido um comando ou uma sugestão da formadora, e ela mexeu com todo mundo, né? E o desfecho dessa história, falando de como a gente é tolhido a falar sobre o que pensa, quando os nomes das genitais começavam a aparecer, tinha uma menina que estava bem na frente, ela fazia questão de deixar muito claro que ela conhecia os nomes, vamos chamar, científicos das genitálias, né? Quando alguém dizia pipio, ela fazia questão de dizer, não, pipio não, é vagina. E ela fez questão de dizer que era vagina, né? Aí alguém dizia popoca, né? Aí ela dizia, não, é pênis. O do homem é pênis. E aí um garotinho, né? Lá da fileira, do lado dos meninos, levantou a mão e disse, tia, lá em casa a gente não falou ainda daquele órgão sexual que todo mundo tem. Logicamente, a gente já sabia que se falaria aí do monossílabo, né? Se é que é um órgão sexual, ele rotulou como órgão sexual, né? Que todo mundo tem. Lá em casa, minha mãe chama o ânus aqui da escola, assim que ele construiu a frase, porque lá certamente não é ânus, mas na escola é ânus, como na escola é vagina e pênis, né? Ele disse, lá em casa, a minha mãe e todo mundo chama o ânus daqui da escola de furico.
olhe o aprendizado disso. Claro, a gente deu boas risadas na van, voltando para casa e contando o caos, mas a liberdade que esse menino, né, encontrou, né, para falar o que ele pensa e dizer assim, olha, eu sei das coisas, mesmo que com a minha linguagem, né? Que, olha, a escola ela só me apresentou um rótulo novo para algo que eu já conhecia, e é um velho conhecido da minha família inteira, né? Eu achei isso de uma riqueza que quando a Fabiana traz, né, a indignação dela, eu lembrei desse caso, porque esse menino se levantou, né, mas com uma vontade, uma gana de falar, né, que ficou muito evidente para a gente. Eu não sou psicóloga, Miriam, mas como o corpo fala, né, ele estava querendo se contrapor à suposta sabichona que fez questão de botar nome científico em tudo, né? E aí ele disse, olha, eu sei que o fiofó, o danado do furico, chama-se anos, mas talvez furico só quem conheça sou eu. Eu não sei se vocês conhecem por esse nome também, né? E foi de uma riqueza, né, absurda. Então, Fabiana, né, que essa indignação se transforme, né, em você mesma e que você consiga viver com isso sem que isso lhe cause mal, porque o problema certamente não está em você, meu anjo. Então, use o que você quiser, né? Certa feita, só para encerrar, aqui em Pernambuco nós temos 3 times de futebol de torcidas muito acaloradas, o Sport Clube do Recife, das pessoas que têm bom gosto, por isso eu torço por ele, o Náutico, né, o Clube Náutico Capibaribe, que deveria ser apenas uma escola de natação, mas eles insistem em ser time de futebol, e o Santa Cruz, que embala as multidões, é o time que, de fato, tem em quantidade uma maior torcida. E aí esse meu amigo de fórum pessoal e de longas datas, me convidou para ser madrinha do casamento dele e me mandou o seguinte convite. Veja bem, viu, Fabiana? Escrito traje, esporte fino. Ele me deu tudo o que eu precisava. E lembre-se, eu sou madrinha. Esse casamento era às 4 horas da tarde, num lugar super chique que tem aqui, chamado Aldeia, né? Eu sou do esporte, madrinha do casamento dele e ele do Santa Cruz. E o traje era esporte fino. Eu botei minha camisa do esporte, né? Uma saia longa e um escarpão altíssimo. Eu fui de esporte fino, né? À altura do que o convite exigia. Claro, causei muitos rumores, né? E o meu amigo, que todo mundo achava que seria o mais incomodado, foi o que mais gostou da minha ousadia, porque ele disse, você pegou a alma, sendo um casamento meu, às 4 horas da tarde, quanto mais à vontade as pessoas estivessem, melhor. Essa porcaria desse esporte fino só apareceu no convite porque eu estou casando com outrem, eu não estou casando comigo mesmo. Se eu estivesse casando comigo mesmo, não teria essa frase, né, que doutrina as pessoas, né, sobre como elas devem estar vestidas ali. Porque eu acho que bom senso todo mundo tem, né? Ninguém iria com um pinico na cabeça para o casamento do meu amigo. É interessante tudo isso que vocês estão falando, né? E também supor algo de esperançoso nisso, né? Que é justamente quando a gente toma tudo isso que nos é dado e imposto como algo que a gente pode tentar desconstruir. Não estou falando agora do âmbito da psicanálise, da psicologia, na terapia, né? Quando as pessoas se colocam em um processo e entendem melhor os seus corpos, por exemplo, né? E é bem importante a gente pensar como isso tudo é significante, né? Não é o que a gente aprende, né, na clínica, não é o que nos é dado, né? Um chapéu é um chapéu para mim, não é o chapéu denotativo no dicionário, né? E aí é aí que a gente se apossa do nosso corpo, é aí que a gente torna isso único, apesar de todas as tentativas de controle, que é bem interessante, né? A gente perceber que a gente tem alguma gerência sobre isso, por mais que existam essas tentativas de nos calar, né? Na escola, nas situações culturais, nas situações de costumes, né? A professora Anne acabou de fomentar um caos, né? Em que existe um controle, né? Dos corpos, o que vai vestir, porque o corpo ele está muito exposto, né?
E talvez por isso que se tente cobri-lo tanto, né? Pela própria exposição. E aí ele traz as suas marcas, né? As marcas da gente, da nossa, dos nossos sofrimentos. Eu lembrei muito agora de uma das patologias que estão sendo bastante estudadas, que é a automutilação. E que muita gente, né, principalmente na adolescência, e muita gente de outras áreas, que talvez não entendam bem o que isso significa, às vezes associam com. Eu vou entrar nesse tema, mas nem sei se cabe, mas só de forma bem rápida. Associam como tentativa de suicídio. E muitos estudiosos apontam para um outro caminho, que seria a possibilidade de escrever algo nesse corpo, através desse corpo. Aí a gente vê uma outra finalidade do corpo, né? Como uma tela, como uma possibilidade de se escrever algo, um quadro negro, né? Como uma lousa, algo que nos faça exteriorizar uma dor que é interna. E não, eu acho que não é tão difícil a gente fazer a relação, né? Tanto da possibilidade da gente se apossar desse corpo, apesar das tentativas de controle, e ao mesmo tempo de escrever algo ali. Então, a automutilação não necessariamente é uma tentativa de suicídio, mas às vezes é vista como uma possibilidade de não se matar. De escrever algo ali, né? Da menina que se corta com a tampa de iogurte. Tem uma amiga que escreveu um livro agora sobre automutilação e ela acompanhou alguns casos numa casa para detenção de menores, infratoras, meninas. E aí é exatamente isso, é uma tentativa, né, como a Fabiana está colocando aí, de exteriorizar algo, porque visível, o inimigo que é visível é mais fácil, né, da gente entender. E essa dor que não é exteriorizada, ela é a angústia. A angústia a gente não sabe nem o que é direito. E é por isso que o corpo transforma angústia em ansiedade, né? E vem todos esses sintomas. É gente que não consegue passar não consegue viver sem lavar a mão 32 vezes. É um sintoma de uma doença, né, que a gente estuda, de uma patologia. E aí essa mão vira o quê? Vira lugar de sofrimento, né, de exteriorização de um sofrimento que é interno. Então vejam como o se apossar do corpo também faz desse corpo único, inclusive nas suas mazelas, né? E é nisso que a gente é único, por isso que o sofrimento ele não pode ser, a gente não pode deixar de escutar, né, esse sofrimento. É fato, eu convivi com uma. Esse tema é bastante sensível pelo mês onde ele está inserido também, né? E que bom que a gente está dando uma conotação bem diferente de outros espaços que estão promovendo diálogos sobre o corpo e a questão inserido no mês do Setembro Amarelo, que tem vinculado exclusivamente a questão do suicídio e as múltiplas motivações para o suicídio. Mas, curiosamente, observem, né? Meu ex-sogro, né? Ele suicidou-se. E ele era extremamente envaidecido de ser um dos poucos entre os irmãos que envelheceu com uma cabeleira farta, né? Meu sogro tinha, de fato, uma cabeleira farta e perto dos irmãos, todos filhos do mesmo pai, da mesma mãe, os irmãos mais jovens, mas de cabelos bastante rarefeitos, bastante calvos, e ele extremamente envaidecido da cabeleira farta que tinha. Quando ele suicidou-se, foi uma coisa que chamou muita atenção da gente, porque houve uma pessoa que flagrou, ele ateou fogo no próprio corpo, no jardim de casa, e ele botou gasolina no cabelo, ou seja, ele começou a se queimar por algo que ele admirava. Eu não tenho nem de longe, sabe, Miriam, competência para analisar de maneira aprofundada isso, né? Não só pela questão do envolvimento emocional, exato, mas por falta de competência de literatura científica mesmo. Mas aquilo me chocou absurdamente, né? Se não tivesse me dito, né, e alguém de extrema confiança, e a perícia confirmou essa informação que o vizinho nos relatou, eu diria, ele começou por qualquer lugar, mas ele preservou os próprios cabelos, né? E aí você vê o nível de adoecimento psíquico que esse corpo atingiu.
né? Há de se pensar, né, sobre que relação de fato, né, ou que relações de fato a gente precisa libertar, né, para o nosso corpo e permitir, né, que as pessoas nos vejam de fato, né, para além desse corpo físico. E quem dá o contorno quem dá o recheio desse corpo físico é justamente o olhar do outro, né? A gente sabe que sem o olhar do outro a gente não é nada, a gente só se constitui a partir dele. Então, sem esse olhar, eu costumo dizer que a criança precisa de duas coisas para crescer. Ela precisa se sentir segura e ela precisa se sentir amada. E isso é que vai dar o recheio desse corpo, porque senão ele vai ser só um vazio. E aí, como é vazio, é muito fácil você preencher dessas quimeras. Então, vem essas redes sociais, as pessoas acreditam em tudo que está ali, a imagem pela imagem. Então, é preciso que haja algo de estofo nesse corpo, né? Que seja seu, que você tenha posse. Mas para você ter posse disso, é preciso que alguém tenha investido o olhar em você, né? Pobre é pobre daquele que não teve, quem olhasse para ele, né? Quem contasse com ele no seu desejo. A gente na psicanálise fala muito isso, né? Que todo mundo quer contar no desejo de alguém, né? Quer ser importante no desejo de alguém. E a criança, ela nasce, se ela tiver sorte, é porque ela já foi desejada muito antes da mãe engravidar, muito antes da mãe pensar-se mãe. Já existe no desejo de alguém. Então, a chance é maior de você ter um corpo do qual você se aposse. Porque, como eu falei, as tentativas de controle não vão cessar. Seja a escola, seja o governo que a gente tem, de alguma forma, vão tentar fazer isso, né? Só que quem são as pessoas que sucumbem? Aí a gente fala de saúde mental, né? E quem são aquelas pessoas que não, que resistem a isso? Então, é importante a gente pensar nisso também, né? O que é que nos dá o recheio desse corpo? Pessoal, nós estamos avançando na hora. Tem que passar rápido quando a gente se diverte, né? Impressionante. A Fabiana falou que bom que seria se a gente tratasse desses assuntos o ano inteiro. Aqui no IFAL Santana do Ipanema, a gente tem rodas de conversa sobre esses temas, pelo menos uma vez por mês, o ano inteiro. É que o Setembro Amarelo a gente concentrou 4 rodas de conversas, um por semana, mas sempre na última segunda-feira do mês a gente faz uma atividade, uma roda de conversa sobre temas relacionados à saúde mental. Agora, pelo jantar da hora, né, eu pediria que as nossas convidadas fizessem suas considerações finais e para que a gente possa se despedir. Vamos começar com você, Miriam? Bem, eu agradeço, né, novamente a oportunidade. É bem interessante a gente ver pessoas de várias áreas diferentes, né, tratando de um tema tão rico como esse. E se você não cortasse, Leonardo, eu acho que a gente ficaria aqui até, né, porque um tema traz outro. E é fundamental a gente ultrapassar essa ideia de Setembro Amarelo. Acho que tem algumas abordagens até um pouco desastrosas nesse tema, né? E que bom que a gente, como a professora Anne falou, né, não está seguindo muito isso, né, essa linha desastrosa, pelo contrário, né, está trazendo a temática de uma forma mais, talvez, mais aprofundada. E tanto que não está ficando nisso, né, o Setembro Amarelo, mas o corpo como todas essas potencialidades, né, como tudo foi visto aqui, como todo mundo falou algo aqui de suma importância, que tenho certeza que fez com que cada um de nós repensasse muito do que a gente ia dizer, aumentasse aquilo que ia falar, pelo menos comigo aconteceu isso, né, enquanto eu escutava vocês. Então, agradeço essa oportunidade de interlocução, mais uma, né? Espero estar aqui por aqui sempre. Me chamando, eu venho. Não, a gente vai ter várias rodas de conversa, a gente conta sempre com todo mundo, né? Como a gente faz uma por mês, a gente está sempre convidando e reconvidando as pessoas queridas para conversar com a gente, né? Quer fazer suas considerações finais, Nathalie? Faço. Inicialmente, eu gostaria de agradecer ao convite do Odair. Agradeço também a você, Leonardo, e a ilustre presença das meninas, a Anne e a Miriam. É uma satisfação poder estar entre vocês e
compartilhar um pouquinho, né, da visão que a gente traz das leituras, né, das vivências e das experiências, né? E como a Fabiana colocou, né, que é importante ter momentos assim, não apenas no Setembro Amarelo, mas de iniciativas que sejam dadas de escuta verdadeira, né? Porque a gente sabe que não apenas aqui no contexto, né, do Brasil, mas devido ao próprio sistema econômico em que vivemos, né, o sistema capitalista, ele vai produzir, né, esses silenciamentos do corpo. E é importante a gente ter uma escuta ativa para que o corpo dê vazão a essas emoções que, por vezes, seja pela família, seja pela questão da religião, seja pela questão cultural, né, não são possíveis de serem extravasadas. Então, nesse sentido, eu agradeço imensamente essa noite, e se deixasse, meia-noite era pouco para falar. Eu sigo nessa mesma percepção, gente, que a gente esgotaria esse tempo, né, pensado para 1 hora e um pouquinho, e a gente chegou nele fácil, chegaríamos a 3, 4 horas de bate-papo tranquilamente, né, sem a pretensão de esgotar. Agradeço demais, né, para mim é sempre um deleite, como eu disse, estar em qualquer coisa que envolva o Campus Santana, e primordialmente partindo, né, dos amigos, né, das concepções, né, que são sempre maravilhosas, do Odair e do Léo, né, contem comigo mais vezes, e quero aproveitar a oportunidade, Nathalie, de dizer que assim, eu não te perco mais de vista, né, já vou te deixar ciente de que através do Oda eu chegarei em você pelo WhatsApp, porque eu já tenho planos para a gente, viu? Nossos corpos estarão, né, em discussão em breve, né? Você já me deu aí, pela tua fala, um monte de ideias, que é algo que eu estou pensando em materializar, mas não agora, né? Brevemente, quando eu estiver mais familiarizada com os novos colegas do Campus Viçosa, mas não vou te perder de vista, viu? Muito obrigada, gente. Obrigada especialmente a esses alunos que estiveram aqui conosco, e que isso consiga, né, atingir inúmeros outros corpos através do YouTube. Não é, gente? Um beijo grande para vocês. Obrigada. Ah, sim, a recomendação que eu ia fazer, Léo, é que assistam o Enigma da Energia Escura do Emicida, que já está disponível na TV fechada, na Globo, no GNT, no canal GNT, mas já vai estar disponível na plataforma do Globoplay, e depois é um trabalho historiográfico belíssimo, onde a frase de efeito é: o futuro do Brasil é o futuro dos corpos negros. Então, eu acho que ele encaixa perfeitamente com parte do que foi discutido aqui, e o trabalho eu conheço de bastidor, quem está na concepção desse documentário, e é gente de realmente muito comprometimento científico, então vale a pena assistir. Comprometimento científico e artístico, né? Então vale a pena assistir. Bom, queria agradecer a presença das três, Miriam, Nathalie, Anne. Me senti um pouco carrasco agora para fazer esse corte, né? Mas alguém tem que fazer o papel do disciplinador e da reprodução social dos adestramentos dos corpos, né? E eu, como professor, devo estar bem versado nisso. Brincadeira, né? Queria agradecer aqui o pessoal da organização do Setembro Amarelo, né? Do IFAL Santana, a Fabrícia, o Odair. E a gente se encontra por aí, né? Nas esquinas virtuais do IFAL e da rede de internet, já que a Nathalie está em outro contexto. A gente se encontra por aí, pessoal. Um beijão e boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.